Olá, aqui é o Marcelo Coleoni e esse é o conteúdo 107. Para começar, vou pedir, não canso de fazer isso, porque realmente é só assim que esse tipo de conteúdo pode se propagar nas mídias sociais, atingindo mais pessoas e assim por diante. Só a sua interação é, de fato, o combustível que alimenta esse tipo de negócio, esse tipo de doação de conteúdo gratuito na internet para trazer conhecimentos, experiências e práticas para pessoas que buscam uma gestão mais estratégica e sustentável. Então, por favor, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, comente. A sua interação ela é muito importante. Por favor, conto realmente com o seu apoio. Bom, eu queria falar sobre a questão de controle. Boa parte das empresas implementam controles para ter uma tranquilidade em algum processo. Seja um processo trabalhista, legal ou um controle de produção, não importa que tipo de controle, mas o controle sempre foi algo inerente a qualquer processo. Ele vai continuar sendo. Só que boa parte das empresas acabam extrapolando nos controles por lidarem com exceções. Então, uma exceção que aconteceu na organização vira uma regra para todo mundo. Essa convergência da exceção para a regra é penalizar toda a organização, porque você tira de uma situação específica onde você pode lidar com orientação, com treinamento, capacitação ou ajudar a pessoa a entender o porquê aquele problema é um problema sério, do que você engessar toda uma organização. Eu já participei com alguns clientes e os clientes falam assim, puxa, mas temos que controlar muitas coisas, né? Como eu vou saber se as pessoas estão roubando, estão enganando, estão fazendo corpo mole ou não estão se dedicando como deveria? E aí você começa a colocar controle nas pessoas. E o controle nas pessoas é uma coisa muito ruim, muito ruim. Porque aquela pessoa que não precisa de controle vai se sentir desmotivada. Porque ela está sendo controlada como se ela não fosse confiável. Então, existe uma linha tênue muito, muito delicada entre você colocar controles nas pessoas, controlar as pessoas com o intuito de entender que ninguém vai agir de má fé, então você quer evitar que isso aconteça, mas para evitar que isso aconteça, você acaba desmotivando toda a organização. Você acaba fazendo com que pessoas que são confiáveis comecem a desconfiar ou se sentirem não confiáveis pela organização. E isso é péssimo. Motivacional, em questões motivacionais, em questões de engajamento, em questões realmente de inovar, de vestir a camisa, isso depõe totalmente contra. Então, olhe os controles que você tem. Perceba os controles que a sua organização tem. Esses controles são controles que realmente significam algo importante para o seu negócio ou quer dar um alívio para você para entender, puxa, aqui ninguém vai me enganar. Aqui eu não consigo deixar o processo muito solto porque eu acho que todo mundo vai me enganar. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Não é isso. Eu acho que precisamos entender um pouco essa exceção. Tem pessoas de boa fé, de má fé, que vão agir de qualquer forma. O importante é que você lide com essas questões pontualmente, individualmente, do que você reflita todo esse processo para dentro da sua organização, ou contaminando como se todo mundo fosse igual ou pudesse fazer da mesma forma que aquela pessoa, com aquele processo ocorreu. Então, atue individualmente, resolva. Você não vai eliminar problemas de desvio de conduta, em hipótese alguma, em lugar nenhum. As pessoas são diferentes, exercem questões diferentes, têm atitudes diferentes e a gente precisa entender isso. Agora, quando eu quero formatar todo mundo em função de um caráter, de uma necessidade, de uma particularidade, esse é um erro muito, muito grosseiro. É um erro muito ruim para se colocar em prática na sua organização. Pense, reflita.
Quantos controles existem hoje por exceção, que viraram regra e todo mundo tem que cumprir? Porque, na verdade, um ato errado promoveu uma consequência muito grande na tua organização. Isso depõe contra ela. Depõe totalmente contra os interesses que você tem, que eu acredito que você tem, que você quer uma equipe engajada, uma equipe motivada, que vai vestir a sua camisa, que vai realmente lutar. Ser transparente nos processos, ótimo. Seja, alinhe as pessoas, dê autonomia, com as responsabilidades muito claras, muito bem definidas. As pessoas que não se adaptam acabam saindo, por vontade própria ou por sua decisão, como gestor, como dono de negócio. É assim que acontece. E vai acontecer sempre. Não vai mudar. Não é porque você vai começar a blindar a sua organização cada vez mais que ela vai parecer um negócio engessado, que ninguém consegue mais se movimentar lá dentro. Porque é tanto controle, é tanta questão, tanto processo burocrático que foi inserido em função de uma questão que todo mundo se transforma. Quer um exemplo? Os escândalos financeiros lá de 2000, da Enron.com, né, que gerou aquela lei Sarbanes-Oxley, que são dois deputados americanos que criaram a lei para garantir que os registros, os controles internos das organizações eram sólidos o suficiente para não alterar ou não deixar que números errôneos viessem no balanço das organizações. Basicamente isso. Só que isso gerou um processo enorme. Todo mundo teve que se adaptar. E aí política de conduta ética, todas as empresas tiveram que se certificar que elas tinham controles internos. E aí as empresas de auditoria externa faziam as auditorias e eu presenciei isso. Eu fui auditado e fui auditor por muito tempo. Então estou falando com experiência de causa. A gente valorizava muito mais a documentação do que o fato em si. E era um absurdo isso. Como é que você consegue garantir que você tem controle através de documentos, de papel, e não do dia a dia na prática? Então, se eu tinha um processo muito robusto de controle interno, mas o meu procedimento não era falho, ou não estava realmente alinhado, ou refletia o que de fato acontecia na operação, eu era penalizado. Estranho. Então, é um exemplo de como as coisas são realizadas para criar burocracias. E aí vai, um monte de coisa. SOCs, tem um monte de coisas que surge em função de um problema, de uma questão. Não estou dizendo que isso é importante ou não é importante. A questão é que, às vezes, ou muitas vezes, a gente pega uma exceção e transforma ela tudo em regra. Isso é normal. Isso as empresas fazem constantemente. Só que qual é o prejuízo que isso causa? Qual é o prejuízo que causa para a sua gestão? O quanto isso desalinha a sua organização? O quanto isso põe em risco todo o processo que você faz para fazer com que as pessoas acreditem em você? Que realmente vistam a camisa, que sejam engajadas e tenham um propósito igual ao seu. Se você for tentar fechar todas as portas, todas as janelas, todos os buraquinhos para não entrar nenhuma luz, você vai viver no escuro. Esse é o ponto. Como eu faço para que as exceções sejam tratadas como tal e não prejudicando toda a organização ou criando barreiras, criando um processo burocrático muito grande para te dar o conforto que aquilo não vai acontecer com mais ninguém. Lógico, toda solução para alguma coisa, a gente busca a solução para que isso não se repita. Mas se é uma pessoa que causou essa exceção, que essa pessoa não repita aquilo. E não toda a organização. Agora, quando você faz isso, você bloqueia todo o processo. E você ingessa a sua empresa e ela não consegue crescer, não consegue se expandir,
não consegue melhorar e provavelmente não vai conseguir sobreviver. Porque com a dinâmica do dia a dia de hoje, isso é extremamente prejudicial. Pense, reflita, avalie o quão controles para você refletem necessidades para todo mundo ou para cobrir um problema que você não quer que aconteça com outras pessoas, que foi originado de uma exceção. Esta é uma reflexão para que a gente avalie o quão o controle é importante, só que quanto o controle pode ser maléfico para a sua organização. Pode ser realmente algo nocivo para a sua gestão e que não vai te adiantar de nada, vai só piorar os processos que você já tem. E você cada vez se torna mais burocrático e menos de alinhamento, autonomia e responsabilidade. Em hipótese alguma, estou falando para a gente não seguir regra. Regra é regra, legislação é legislação, paciência. Está todo mundo inserido nisso, mas a sua empresa, ela vai criar esse mesmo processo internamente, vai pegar uma exceção e transformar numa regra, é uma coisa muito ruim de se perceber. Para quem já vivenciou isso, sabe o que eu estou falando. É muito ruim porque você acaba sendo uma vítima de um processo onde você é culpado sem saber por quê. Bom, conteúdo 107. A gente se encontra no conteúdo 108. Não esqueça de fazer a sua interação para que esse conteúdo seja replicado e atenda às necessidades de mais pessoas que pensam como você, numa melhoria, numa gestão, uma gestão mais estratégica, mais sustentável para a sua organização. Grande abraço, bons estudos e até o conteúdo 108.